Os problemas financeiros raramente são apenas matemáticos, eles são psicológicos. Saber calcular juros, investir ou economizar não garantem a sua saúde financeira. Portanto, muitas pessoas financeiramente instruídas continuam endividadas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Letícia Araújo e hoje eu vou trazer para vocês aqui um dos resumos dos melhores livros de finanças que existem, que se chama A Mente Acima do Dinheiro, de Brad e Ted Clonstead. Neste livro ele vai mostrar que o dinheiro é muito mais do que saber técnicas, saber como investir, saber como economizar. O dinheiro, ele se baseia nas suas crenças, nos seus scripts mentais que você é moldado ao longo da sua vida. Então, eu já te peço, já se inscreve no canal, compartilha com alguém que também precisa desses ensinamentos e comenta aqui qual é o ensinamento que mais te tocou. E agora, vamos para o resumo. Neste livro, nós vamos aprender 9 lições centrais de como nosso cérebro é moldado para lidar com o dinheiro e como nós devemos lidar com ele. E o primeiro ensinamento que os Clonstead vão trazer aqui para nós é sobre a psicologia do dinheiro. O dinheiro, ele é muito mais do que racional. O dinheiro é emocional. Muitas vezes nós utilizamos o dinheiro para satisfazer nossas emoções, como medo, ansiedade, angústia, insegurança. E quando nós tentamos suprir esses sentimentos com o dinheiro acaba se tornando disfuncional. Muitas vezes você está se sentindo ansioso e vai lá no shopping fazer uma compra que talvez você nem precisa daquela coisa. Muitas vezes você está tanto lutando por dinheiro que passa 10, 12 horas por dia no seu trabalho com medo, ou seja, por conta da insegurança. Então, o dinheiro, mais uma vez, mostra que mais emocional do que racional. E geralmente, esses padrões emocionais são moldados na nossa infância, são dados a nós pelos nossos pais. Muitas vezes você via os seus pais brigando por dinheiro, discutindo. Muitas vezes você passou por momentos de falta, de escassez. Muitas vezes o seu pai lhe negou algo por dizer que não havia dinheiro. Muitas vezes o seu pai disse que os ricos são gananciosos, que os ricos não prestam, são ladrões, são usurpadores. E todas essas coisas que você foi condicionando na sua infância acabou moldando a consciência que você tem sobre o dinheiro. E por isso que você repete esses mesmos padrões que os seus pais te ensinaram. E portanto, quando nós repetimos esses padrões que aprendemos na nossa infância, aprendemos durante a nossa vida, nossa jornada, acabamos utilizando das emoções ao invés da razão, da lógica, para lidar com o dinheiro. E portanto, por você ter sido moldado por tantas crenças financeiras, o dinheiro acaba se tornando um símbolo emocional para você. Muitas vezes significa amor, paz, alegria, felicidade e dentre outras coisas que você atribui na sua vida dado ao dinheiro. Muitas vezes os seus pais só lhe davam carinho, atenção, conversavam com você quando você trazia dinheiro para casa. Muitas vezes você só ganhava dinheiro se você fazia algo que eles queriam. Então todas essas coisas que vamos passando, essas experiências, vão dando um significado de que o dinheiro é algo, um objeto emocional. E, portanto, se nós quisermos vencermos na vida, temos que saber lidar com o dinheiro. Não ver ele mais como um fator emocional, mas como um meio para mudar na vida. E não para se sentir feliz, para ter liberdade, para acalmar a ansiedade. Não. O segundo ensinamento que os Clonstead vão nos trazer aqui é sobre os scripts financeiros. Bem, esse é o tema central do livro, onde os autores vão dizer que tudo que nós fazemos com dinheiro ou por dinheiro está condicionado na base dos nossos scripts, ou seja, das nossas histórias, das nossas crenças sobre dinheiro. Muitas vezes são crenças que nós nunca nem questionamos, crenças que nós acreditamos fielmente, mas que não são verdade sobre o dinheiro. E isso foi construído lá na sua infância, nos momentos em que os seus pais estavam, por exemplo, falando algo para você sobre o dinheiro, ou então você estava naquele momento de escassez, ou então vendo uma briga dos seus pais. Então tudo isso vão formando chamados scripts, as histórias financeiras que
hoje você tem. E essas histórias financeiras são de diversos tipos. O primeiro tipo de script financeiro que nós podemos ter é a evitação do dinheiro. Ou seja, nós buscamos evitar o dinheiro porque pensamos que o dinheiro corrompe, riqueza é algo imoral. E por nós acreditarmos nisso, acabamos negligenciando nossas finanças, sabotando nosso sucesso. Nós temos dificuldade de cobrar pelo nosso próprio trabalho, ou seja, por aquele esforço que nós fazemos todos os dias, constantemente. Mesmo sendo muito bom, nós não conseguimos dar o preço devido para o nosso trabalho, porque buscamos constantemente evitar ter dinheiro. O segundo tipo de script financeiro que nós realizamos durante a nossa vida é a adoração ao dinheiro. Ou seja, o dinheiro traz felicidade, o dinheiro resolve tudo. Se eu tiver dinheiro, eu tenho tudo na minha vida. Esse é o segundo tipo de condicionante que desenvolvemos na nossa infância, através das crenças, através das religiões, do padre, do pastor. Então, nós vemos o dinheiro como algo que vai nos trazer alegria, vai nos trazer felicidade. E quando nós vemos isso, acabamos consumindo excessivamente, nos endividando, buscando constantemente por mais rendas para ter mais satisfação. O terceiro tipo de script do dinheiro é a vigilância com o dinheiro. É aquela pessoa que está sempre preocupada com o dinheiro, que para ela nunca nada é suficiente, que tudo para ela tudo é fugaz, nada merece o dinheiro tem que estar sempre guardado, o dinheiro tem que estar sempre mantido. E, portanto, ela cria uma responsabilidade excessiva do dinheiro. E quando ela cria essa responsabilidade excessiva pelo dinheiro, ela acaba adquirindo uma ansiedade financeira permanente e uma dificuldade de aproveitar suas próprias conquistas. Ela não consegue sair com a família para comer uma pizza, tomar um sorvete, ir no cinema. Ela não consegue fazer uma viagem. Ela não consegue usar boas roupas. Está sempre com roupas velhas, desgastadas, sapatos passados, porque ela não consegue valorizar a si mesma por conta da proteção excessiva que ela tem pelo dinheiro. E o quarto e último tipo de script financeiro que um ser humano pode construir é os status financeiro, ou seja, quando nós ligamos o dinheiro com valor pessoal, ou seja, ligamos o nosso valor pessoal com o patrimônio que nós temos. Portanto, aquela pessoa compra por status, compra para se comparar com outras pessoas, ela necessita de aparentar o sucesso. É uma pessoa fútil. Por quê? Porque ela aparenta, mas ela não é. E quando nós temos esse dinheiro apenas para aparecer, nós não conseguimos ter uma vida verdadeira consigo mesmo. E todos esses scripts financeiros que eu te falei aqui foram condicionados na sua infância por padres, por pastores, por jornais, por algo que você ouviu e que criou cada um desses scripts dentro de você. Só que existe um que é mais forte. Mas, Letícia, como é que eu posso eliminar esses scripts financeiros, essas coisas que eu adquiri ao decorrer da minha vida? Bem, os autores vão dizer aqui que para nós eliminarmos esses scripts financeiros da nossa vida, é preciso ter consciência deles. E para ter consciência deles, é recomendado você se analisar, ou seja, fazer perguntas para você mesmo. Perguntas do tipo, o que eu vi sobre o dinheiro na infância? Dinheiro é ser uma segurança ou ele é uma ameaça para mim? Eu gasto por necessidade ou gasto por emoção? Então, quando nós tivermos consciência de qual script que mais predomina em você, o que você tem feito, qual está fazendo você não progredir na vida, você vai conseguir ressignificar isso, ou seja, trazer um novo significado a essa experiência e a essa crença que você tem sobre o dinheiro. Então, ao invés de você ser norteado por aquelas coisas que os seus pais, seus líderes te disseram, você vai dar uma nova definição ao dinheiro. Em vez de você pensar que o dinheiro traz felicidade, você agora vai dar um novo significado para ele. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro é o meio para eu viver bem e melhor, mas não é a causa da minha felicidade. Entendeu? O terceiro ensinamento que os contos vão nos trazer aqui é sobre os traumas financeiros. E o que são traumas financeiros? São episódios que aconteceram na nossa vida que foram tão fortes que a nossa mente fica sempre em estado de alerta. A nossa mente fica
altamente ligada quando você está diante dessa situação. E esses traumas financeiros são condicionados por eventos marcantes na sua vida, como por exemplo a falência da sua empresa, endividamento, briga, divórcio. Tudo isso vai acabar te gerando um trauma financeiro e, portanto, você costuma adquirir comportamentos do tipo ansiedade constante. Você, mesmo sendo uma pessoa estável financeiramente, você está sempre em busca de dinheiro, atrás de dinheiro. Você começa a evitar o dinheiro, você ignora suas contas, ignora fazer investimentos, ignora fazer planejamento, porque você já tem medo do dinheiro. Portanto, você também pode adquirir comportamentos compensatórios por causa disso, ou seja, gastar compulsivamente ou acumular muito dinheiro sem um objetivo, simplesmente por conta da insegurança. Esses traumas, eles são muito mais fortes porque vêm de uma marca, algo muito forte relacionado com o dinheiro na sua vida. Como é que você vai fazer para se livrar desses traumas emocionais da sua vida em relação ao seu dinheiro? Bem, o primeiro passo de qualquer mudança, de qualquer transformação, é a consciência. Você tem que buscar reconhecer a origem emocional dos seus comportamentos. Você tem que procurar falar abertamente sobre o dinheiro. Não ficar se espremendo, se diminuindo, com vergonha. Não, porque você agora já é uma pessoa que vai ressignificar e que está curada em relação ao seu dinheiro. Você vai agora buscar a educação financeira, você vai buscar o apoio psicológico necessário, ou seja, você vai no terapeuta, vai se consultar, para que você consiga moldar esses traumas financeiros que você tem. O importante é ter consciência, para depois você conseguir tratar a causa pela raiz. Não adianta só tratar os efeitos, busque tratar a verdadeira raiz, que faz com que você tenha todos esses comportamentos. O quarto ensinamento que os contes trazem para nós é sobre o dinheiro e o relacionamento. Bem, o dinheiro é uma das maiores causas de discórdias, de divisão em relacionamento. E como essas duas pessoas estão se relacionando, cada uma ela veio de um mundo diferente. Cada um foi moldado com uma crença diferente, com um jeito diferente de ver o dinheiro. E quando essas culturas se chocam, isso acaba trazendo várias discórdias financeiras. Por exemplo, quando se casa um poupador e um gastador, geralmente esse casamento vai ter sérios problemas, porque um quer gastar e o outro que quer economizar. E quando nós temos essas duas divergências de crenças que são moldadas lá na infância de cada um, durante o decorrer da vida de cada um, isso faz com que, infelizmente, ocorra divórcios, separações por conta do dinheiro. E como você vai conseguir consertar as causas dos seus relacionamentos, dos problemas que o dinheiro trouxe para o seu relacionamento? É preciso que você tenha uma comunicação financeira saudável, que vocês sentem juntos, que vocês tracem planos, metas, objetivos, que vocês busquem compreender e entender um ao outro e nada de fazer nada escondido. Muitas pessoas acabam trazendo mais problemas ao seu relacionamento porque ela faz várias coisas escondidas. São compras escondidas, ali a pessoa vai lá e dá um dinheiro escondido. Então, essas coisas, por mais que muitas vezes pareçam pequenas, vão gerando uma desconfiança entre vocês e, portanto, ocasionando vários problemas nos seus relacionamentos. E para você conseguir parar com isso, sair dessa situação, dessa discórdia, dessa briga e evitar um divórcio, evitar uma separação, vocês têm que construir uma parceria financeira. Ou seja, vocês têm que ter conversas regulares sobre o dinheiro, saber fazer a divisão da casa, quem paga o quê, quem compra o quê e definir as metas compartilhadamente. Cada um dos dois vai andar juntos para cumprir aquela meta e sem ocasionar a infidelidade financeira. Quinto ensinamento que os contos vão nos trazer é sobre os perfis financeiros, ou seja, qual perfil financeiro, comportamentos que você costuma constantemente ter com o seu dinheiro. É como se fosse a sua personalidade financeira, onde você ou é um gastador excessivo, ou é um poupador excessivo, ou você é aquela pessoa que busca segurança.
E isso foi construído, como dito anteriormente, com suas crenças na infância, na adolescência, e acabou te tornando quem você é hoje. E os autores vão nos trazer aqui alguns perfis financeiros principais, ou seja, os principais tipos de mentalidade financeira das pessoas. O primeiro é o evitador financeiro. Aquela pessoa que evita lidar com dinheiro, procrastina decisões, sente ansiedade ao falar de dinheiro e por conta disso acaba acumulando dívidas, falta de planejamento e uma dependência financeira constante. Esse perfil claramente é de uma pessoa que teve uma infância ruim, um trauma ruim sobre o dinheiro, o significado ruim no momento para o dinheiro, o transformou num evitador financeiro. Outro tipo de personalidade financeira é o gastador emocional. É aquela pessoa que gasta para aliviar emoções, consome para ter prazer, é uma pessoa impulsiva, que faz as coisas sem pensar, e isso acaba fazendo com que ela seja endividada, tenha arrependimento financeiro, ou seja, ela é uma pessoa instável, crônica, financeira, por conta da impulsividade de se livrar, de gastar, de suprir as suas emoções com dinheiro. Geralmente essa pessoa foi ensinada que o dinheiro traz felicidade, que o dinheiro é a maneira de você ser honrada, de você ser valorizada, e portanto o transformou no consumidor excessivo. O outro perfil financeiro é o poupador vigilante. É aquela pessoa que foca na segurança, que tem um controle rigoroso, que gosta de estabilidade, que não gasta com nada. É aquela pessoa que protege o dinheiro no último. E quando nós nos tornamos esse tipo de pessoas, não conseguimos valorizar o nosso trabalho, não conseguimos valorizar quem nós somos. E geralmente essa pessoa foi ensinada que o dinheiro traz segurança, que se eu gastar demais, posso acabar ficando na pobreza, ficando na miséria. E o quarto tipo de perfil financeiro é aquele que busca status, que está sempre querendo aparecer, se mostrar, se vangloriar, mostrar o melhor carro do ano, o celular do ano, as roupas, tudo. E geralmente ele foi ensinado que o dinheiro é uma maneira de ser respeitado. Os autores vão dizer aqui que não existe nenhum perfil certo ou errado. O errado é o extremo, ou quando você é de menos, ou como você é de mais. Para você conseguir andar no momento certo, é preciso ter equilíbrio entre os perfis financeiros. Sem esse equilíbrio, não há como você ter uma vida financeiramente saudável. Os 6 ensinamentos que os contos vão nos trazer é sobre o dinheiro e os nossos valores pessoais, ou seja, nosso significado de vida. O dinheiro aqui é visto como um fator existencial e, portanto, para algumas pessoas o dinheiro acaba se tornando um fim e não um meio. Mas não é assim que funciona. O dinheiro sempre é um meio e nunca um fim, ou seja, é o meio de você ter uma moradia melhor, de você desfrutar de um carro melhor, de você conseguir viajar, mas você não vai trabalhar somente para ter dinheiro, com o objetivo de ter dinheiro. E por conta disso, muitas pessoas acabam confundindo o dinheiro com o propósito de vida delas. Muitas pessoas acham que se elas ganharem dinheiro é tudo na vida, porque elas já transformaram o dinheiro como o propósito de vida delas. Mas isso não é verdade. Quando o dinheiro vira o objetivo central da nossa vida, a nossa satisfação diminui, a nossa ansiedade aumenta, vem aquela sensação de vazio, sabe? Você não é verdadeiramente feliz. Nós temos uma relação bem difícil, que é entre felicidade e dinheiro. E o dinheiro vai virar um bem que vai nos trazer bem-estar e não felicidade. Ele vai reduzir o nosso estresse básico, porque nós agora vamos ter uma segurança de onde morar, saúde, permite que nós tenhamos autonomia e favorece que nós tenhamos experiências boas entre família, entre amigos, mas o dinheiro não pode ser visto como causa de um valor existencial. Eu só existo por conta do dinheiro. Se eu for demitido do meu emprego, eu me mato, eu me suicido. Não,
O dinheiro não é para ser visto assim, mas como um meio para você alcançar o seu bem-estar. E como você vai conseguir alinhar isso? Tenha consciência. O que o dinheiro representa para você? O que o dinheiro vem na sua mente? O que vem na sua mente quando você pensa sobre o dinheiro? Será que você tem substituído relacionamentos, vínculos humanos, confiança das pessoas por conta de dinheiro? Isso é um ponto muito importante para você analisar. O sétimo ensinamento que os coaches vão nos trazer é sobre ressignificar os scripts financeiros. Bem, eu já havia dito anteriormente que para você mudar os seus scripts financeiros, era preciso ressignificar eles. Portanto, não pode ser tão simples assim, porque muitas das vezes o seu script pode estar ligado à sua identidade, ligado ao seu valor, ligado à maneira como você se vê. E quando um script financeiro está ligado ao nosso meio existencial, se torna mais difícil romper com ele, entende? Então os autores vão nos trazer aqui algumas técnicas para reescrever os scripts financeiros que nos foram dados ao decorrer das nossas vidas. E a primeira técnica é educação financeira consciente. Aqui nós não estamos só falando de uma técnica de onde você vai ali ver uma aula, assistir um vídeo e se resolver. Não. Aqui você tem que ligar o racional com o emocional. Buscar constantemente ver por que eu vou comprar isso, por que eu estou tomando essa decisão financeira. Buscar compreender as suas emoções, respirar, parar 5 minutos antes de finalizar uma compra, principalmente online. Então, além de você ter a técnica, você também tem que ter uma gestão emocional. E a segunda maneira de reescrever os seus scripts é uma exposição gradual ao desconforto. E a segunda maneira de você reescrever seus scripts é uma exposição gradual ao desconforto. Ou seja, por exemplo, se você evita o dinheiro, você tem que começar a fazer um planejamento simples, começar a lidar com os seus gastos, com as suas decisões financeiras. Se você é uma pessoa que gasta impulsivamente, você tem que treinar a pausa antes da compra. Antes de finalizar, analise por 10, 20 minutos, 5. Por que você vai comprar aquilo? Essa é a maneira correta de você reescrever os seus scripts financeiros. O terceiro passo para você reconstruir o seu script é um apoio técnico ou social. Ou seja, você vai ali buscar um mentor, um terapeuta, uma pessoa que possa te ajudar, uma pessoa que possa te auxiliar a lidar com suas finanças. Nós sabemos que muitas vezes é difícil fazer as coisas sozinhos, mas quando nós temos uma pessoa ao nosso lado, se torna muito mais fácil você saber lidar com suas finanças. Se você já está gostando deste resumo até aqui, se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa que também precisa ouvir isso e comenta aqui qual desses ensinamentos mais vai te ajudar nesse dia. O oitavo ensinamento que os coaches vão nos trazer é sobre criar uma saúde financeira duradoura. Ou seja, quais são os hábitos, quais são as maneiras que eu devo agir para que eu possua uma segurança financeira, uma saúde financeira ao longo prazo. E eles vão nos passar aqui algumas atitudes, alguns hábitos que todo mundo que quer ter saúde nas finanças deve fazer. Para que nós possamos ter uma saúde financeira, os autores vão nos trazer aqui os pilares de toda boa finança. E o primeiro pilar é a consciência financeira. Saber quanto ganha, quanto investe, quais as emoções que influenciam suas decisões, quais scripts financeiros estão ativos em você. Quando você toma consciência, você consegue gerar transformação, mudança na sua vida. O segundo pilar para ter uma saúde financeira saudável é o comportamento consciente. Saber quando está agindo por impulso e quando também você está tomando uma decisão errada. Isso é fundamental para que você desenvolva uma saúde financeira. Ou seja, é preciso ter uma disciplina da poupança, reservar o dinheiro ali todo mês para guardar para uma reserva de emergência, saber ter controle dos seus impulsos, planejar continuamente, porque por mais que esses hábitos sejam pequenos, são eles que vão causar um grande impacto na sua vida financeira. E o terceiro e último pilar
A saúde financeira é o alinhamento existencial com o dinheiro. Você não vê mais o dinheiro como um fim, mas como um meio. Você saber que o dinheiro ele está ali para te proporcionar bem-estar, para te proporcionar uma saúde melhor, mas não é o motivo da sua felicidade, não é o propósito da sua vida. O dinheiro é um meio e nunca um fim. Quando você desenvolver todos esses pilares na sua vida, você realmente vai ter um equilíbrio financeiro e emocional. E atingindo isso, você vai ter finanças saudáveis. Então, podemos concluir aqui que não é sobre o que o dinheiro vai determinar na sua vida financeira. É a sua mente em relação ao dinheiro. É você entender que uma riqueza sem equilíbrio emocional não vai gerar felicidade. O autoconhecimento é a maior ferramenta financeira. E quando você mudar suas crenças, você vai mudar seus comportamentos e, consequentemente, os seus resultados. E esse foi o resumo de mais um livro. E um dos melhores livros de finanças que existem, A Mente Acima do Dinheiro. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ter acesso a esse conhecimento incrível e brilhante. E já comenta aqui qual ensinamento você mais gostou, que mais te marcou ou que mais te ajudou. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e um grande abraço e até o próximo vídeo.